Por que falar de Honzut no Gekokujou? Eu acho que dá pra tirar coisas desse anime interessantinhas. Ele não é muito comentável como os outros, mas dá pra tirar alguma coisa. Vamos nele. É isso aí. O anime é bonzinho. Vamos falar dele. Não tô nem um pouco surpreso você falar isso. Então vamos lá. Existe alguma necessidade da gente falar episódio por episódio nesse anime? Eu acho que não. Também não. Mas seria bacana, pô. Seria bacana, mas não é tão bacana. Vamos falar de blocos. Vai ser blocos. Então vamos pegar tudo que aconteceu nesses episódios 1 a 5. Eu não vi o 5, mas eu vou presumir que o que aconteceu no 5 foi o que aconteceu em todos os outros. Que foi? Que foi ela com alguma ideia mirabolante para fazer um passinho de formiga ao objetivo dela, que é fazer livros. Ok. Não é só isso que você tá enxergando na obra, não, né? O que tá acontecendo é isso. É ela dando um passo a isso. É que, assim, pode não parecer muito, porque pra ela é um passo de formiga, né? Mas tudo que ela tá inventando, tá criando ali, pode ser um passo de formiga pra objetivo dela, mas pra a civilização naquele mundo é um passo absurdamente grande, tá ligado? Isso, então... Comecemos do início. Tá, você quer começar do início? Então puxa aí a conversa do início. Isso, se responsabiliza. Ok, deixa eu pensar então. Você quis dar uma de rosto puxando o início, Não, e agora tem que bem. pensar? Tá. Lembra que no Primeiras Impressões da temporada vocês falam, nossa, é meio dark, ela morreu, eu só respondi, parece. Então, quando eu respondi isso, eu ainda não tinha assistido. Agora assisti eu respondo, parando pra pensar é um bagulho fudido. Porque é uma pessoa que morreu e ela deveria ter o descanso eterno ou ir para o plano espiritual, mas na verdade ela reencarnou. Não reencarnou, mas enfim, ela foi parar no mundo de fantasia fudido, Idade Média, onde as pessoas cagam no balde e comem comida ruim e... Idade Média não, no caso a mais, início da Renascença. Você não pensa que é uma cena bastante dark, tipo, no primeiro episódio, que é tipo, o que é isso? Está tão quente, eu estou sendo engolida, que é a cena basicamente da Mai morrendo. Assim, é uma situação de merda, mas o anime, ele romantiza essa situação como se fosse, ela tá nesse mundo de fantasia, é só um mundo diferente, mas é um mundo muito merda e limitado, ela tá numa situação horrorosa, e o fato de que ela tá sendo uma situação horrorosa, nunca é levado a sério pela própria obra, não é um defeito, só é uma característica que eu estou apontando. Jay, não sei se tu manja, mas tipo... O ser humano, assim, gente, por que o ser humano seria considerado o ser mais evoluído? Qual seria a sua resposta? Porque ele consegue criar tecnologias, e isso vem do fato da inteligência dele. Eu diria a resposta porque ele é o ser que é o melhor, que consegue melhor se adaptar a qualquer situação. Com tecnologia. Isso é tão verdade que tem estudos que, tipo, que dependendo de uma situação, partes da sua personalidade podem ser, tipo, ligadas ou desligadas. Então, o fato de que uma pessoa poderia ir para um outro mundo e simplesmente com o tempo se adaptar de boa, não é tão unbelievable, cara. Eu também não acho que... Eu não acho unbelievable. Eu não tô questionando isso. Mas... Uma coisa que vocês não perceberam é que... Na verdade, muita gente não percebe isso, né? Uma obra de Isekai, mas vocês pegam a protagonista que quando ela morreu ela tinha por volta dos 20 e poucos anos, porque ela mesmo fala que ela conseguiu serviço para trabalhar numa biblioteca, e vocês estipulam por aí porque ela deve ter mais de 18 anos, lógico. Aí você pega a personalidade dela aí com a Mai, não parece meio infantil para uma pessoa, não parece uma personagem meio infantil para quem tem 18 anos? Então, você tá questionando o fato, é porque assim, não, eu tô explicando o porquê disso, mas continua. Assim, ela é vista como uma gêniazinha. Porém, ela na verdade não é uma gênia, ela é um adulto no corpo de criança. Ela nesse mundo não é vista como uma gênia, porque o pessoal não tem conhecimento nem inteligência pra poder deduzir que, tipo, ela é um prodígio. Pra eles, são uma garota que tem ideias estranhas. Sim, ideias estranhas, mas que... Mas ninguém acha ela um gênio. Tipo, as únicas pessoas que vão achar que ela tem algum talento prodígio
prodígio vão aparecer mais pra frente ainda. Não, mas assim, ela dá situações novas, ela criou lá comida de uma maneira diferente. Ela reproduziu. Ela fez lá comida, ela utilizou lá um negócio lá para alisar o cabelo dela, ela fez matemática. Mas mesmo isso pra todos eles, menos o Otto, porque o Otto, tipo, ele tem conhecimento, poder saber que isso é algo de prodígio, pra todo o resto do pessoal era só uma menina estranha. Ok, tá. Já mas que você a questão Otto, eu quero saber se o Jay percebeu... Só terminar. Mas vocês perceberam que tipo, a personalidade dela pra uma pessoa que recuperou a memória de quando tinha 18 anos não é meio infantil? Não, é que é personagem garota de anime, cara. Eu interpretei assim. Não, ok, mas tipo, normalmente, digamos, você... Deixa eu perguntar pra você, se você acordar em você com um corpo de tipo 5 anos de idade, você vai agir como uma criança? Tá, então, você tá fazendo um questionamento bem específico. Não é um questionamento, eu tô perguntando pra vocês. Vocês não acham que, tipo, seria um pouco estranho isso? Sim, seria, e eu agiria de maneira diferente. Você tá questionando que ela não age como um adulto, ela age como uma criança mesmo. Aquela criança, aí, Albert Einstein. Não muda. E a questão é, que entra aí no que o Sky falou, do ser humano se adaptar, né? A explicação pra isso é que provavelmente a idade mental dela tá sendo puxada pra idade física, que acontece muito, que acontece, tá ligado? Tá, então, entendi. Então a sua teoria é que apesar dela ter a alma de um adulto de mais de 20 anos, teoria não, eu tô tentando encaixar um argumento plausível pra explicar o porquê que uma mulher de 18 anos que, tipo, reencarnou num corpo de uma criança tem a mentalidade de uma garota daquela idade. Tá. Consegue. Tá bom, tipo, isso acontece em várias outras obras de Sekai, mas só pra dar um argumento só. Tá, eu entendi sua ideia. Aí eu vou dar uma outra teoria também. Ela apenas está fazendo um papel aí e como crianças jovens, elas não têm tanta desenvoltura, expressão corporal e o tom de voz não tem como diminuir, mesmo que uma criança com uma alma de um adulto haja, ainda meio que vai parecer uma criança. Não é, Gê, porque, tipo, querendo ou não, porque se uma criança tiver com uma mentalidade de adulto, ela vai ser mais quieta, ela vai ser um pouco mais comportada, vai ter um pouco mais de cuidado com as coisas e não vai ter, tipo, a emoção dela tão defasada que ela fica fazendo. Tá bom. Vocês já pensaram na teoria de que por ser uma sociedade meio antiga, as crianças de lá sejam um pouco mais maduras? Então, as crianças de lá são mais maduras que ela, mas mesmo assim você tira por ideia que, tipo, não era pra ela ser tão infantil, levando a idade que ela tinha. Ainda mais na nossa sociedade. Que, querendo ou não, a nossa sociedade impõe muito mais do que antigamente certos comportamentos. Tá, eu quero falar de outro ponto. Essa história, ela realmente precisa ser um isekai pra fazer sentido. Lógico. Não necessariamente, podia só viajar no tempo. Podia ser só um time travel. Porque, tipo, em todos os episódios até agora, magia não foi relevante. Por enquanto. Aliás, por enquanto nenhum elemento de fantasia foi relevante. Não, na verdade, já apareceu elementos de fantasia que foi relevante, só que provavelmente você não deu muita bola. Ninguém entendeu o argumento que eu dei. Explica ele melhor, pô. A ideia ela quer criar livros. Livros são uma coisa... Por que ela quer criar livros? Porque livros são uma coisa normal e comum no nosso mundo. Não, ela quer criar livros porque ela gosta de ler. Tá, ela quer criar livros porque ela gosta de ler, porque ela tem esse arcabouço do nosso mundo, que é de onde ela veio e são as origens dela. Então, ela traz isso com ela para esse mundo de fantasia e, como ela diz o tempo todo, eu tô numa situação... Ela não diz isso, mas a realidade eu estou numa situação de merda. Para sobreviver a isso, enquanto eu tiver livros, eu consigo sobreviver a essa situação de merda que está vivendo no mundo numa era medieval, onde todo mundo caga no balde e come comida ruim. Então, esse é o argumento que para ela fazer livros. Mas a ideia isso só faz sentido sendo um isekai, porque se não fosse um isekai, um personagem fruto daquele mundo não seria um personagem motivado a criar livros, porque
seria um personagem que nunca teria contato com livros e leitura para desenvolver esse gosto e em algum momento querer desenvolver livros loucamente. Então, me responda, por que a obra não poderia ter sido feita na mesmo modo, sendo só viagem no tempo? Sim, poderia. Então não precisa ser Isekai, porra. Tá bom. A questão é, a história precisa se passar em um ponto do tempo onde livros não são produzidos em massa. Ok, sim. E o outro fator é, o personagem, ele não pode ser um produto daquela sociedade, porque se ele for um produto daquela sociedade, ele não vai querer criar livros. Então tem que ser um personagem fora daquela sociedade para ter toda essa fixação como ela tá tendo para criar livros. Tá, mas aí ainda tipo, não faz sentido a questão de precisar ser Isekai, porque que nem o Isekai falou. Pô, isso pode ser uma pessoa saindo da nossa sociedade futurista, indo pro passado uma sociedade mais arcaica. Tá bom. Já concordei com o argumento do Viagem no Tempo. Tá bom, Isekai e Viagem no Tempo, eu já concordei. Só tô querendo dizer que o ponto que eu tô querendo fazer é que precisa ser um personagem que não pode ser fruto dos costumes e da normalidade daquele mundo. Tem que ser um personagem distoante daquela realidade, e justamente por ser um personagem distoante daquela realidade, ele vai querer colocar algo novo naquela sociedade. Pronto, é isso o argumento. Quem ouviu o cast entendeu o que eu quis dizer. Eu duvido muito que quem ouviu o cast vai entender, porque você só tá falando que o gelo é gelado. Isso que eu tô sentindo. Eu tô sentindo que você tá falando um bagulho meio óbvio. Então, porque pensa, se você fizer uma história dessa daí, né, com um personagem que nasceu naquele mundo, já conhecendo o livro e querendo ler, tipo, não faz sentido. Como é que o personagem ele vai crescer naquele mundo? Então, é isso que eu tô falando. Sabendo que não existe livros. É isso que eu tô falando pra você. Existe livro. Calma, deixa eu terminar. Então, é isso que eu tô falando pra você. Gente. Não faz sentido. Tipo, a história pra como a gente conversa não existiria. Então, isso quer dizer que é óbvio que tipo, precisa ser um personagem, tipo, um paradigma fora daquela situação, ser colocado ali pra acontecer a história. Isso é uma coisa óbvia, não precisa ser, tipo, relevada. Tá bom, então eu tô certo porque eu falei o óbvio e eu queria falar isso. É uma coisa que é recorrente na obra toda. O importante pra você não é dar uma informação diferente, é só você estar certo, de boa. Não é o problema, não é estar certo. Eu queria mostrar que o fato de ser um Isekai importa. Ao contrário das outras obras Isekais, que poderiam ser fantasias normais, que não são Isekais. Jay, eu só te recomendaria você fazer esse tipo de ato com coisa que, tipo, não seria tão óbvio. Não, assim, que a maioria dos Isekais, eles não precisam necessariamente ser Isekais. Sim. Muitos Isekais, eles são apenas foi um Isekai, mas a partir dali tudo é fantasia e o Isekai não importa. Então poderia ser. Mas nessa obra em específico, a gente não pode tirar o fato de que ela veio de uma outra realidade. Eu quero ir para outro ponto desse anime. O outro ponto desse anime é que eles estão num feudo. É isso? Não. É um feudo. Eles estão numa cidade mesmo. Não, é um feudo. É um feudo. Não é um feudo, cara. É um feudo, porra. Eu li essa história até o final, tô falando, é um feudo isso aí. Mas o feudo... É o feudo. Nesse mundo existem... Isso é um spoiler que tudo faz, tá? Nesse mundo existem 16 feudos nesse reino. E esse reino onde eles estão é de baixo pra cima o 13º. É o 13º. No ranking de feudos mais... Bam, tá ligado? Longe do reino. É um feudo isso aí. O nome desse feudo era... Qual é o nome desse feudo mesmo? Só um segundo que eu vou lembrar já. Eu não vou lembrar o nome do feudo, mas tem um dono desse feudo aí e tem vários outros mini cidadezinhos em volta desse lugar aí. Tá. É um lugar grande. Quando você falou feudo, eu imaginei, sei lá, eles morando no meio de uma fazenda. No caso, eles moram na cidade principal, no meio do feudo. Cara, nesse cerco onde eles estão aí, tem uma parede no norte, tá ligado? Sim. Que divide a cidade dos plebeus com um dos nobres. Sim. Que a parte dos nobres é praticamente o tamanho dessa cidade, do outro lado. Outra coisa pra falar desse anime. Pela primeira vez, eu acho... Pela segunda... lembrei. Ellenfeld. O nome do feudo é Ellenfeld. Tá. Pela segunda vez, eu acho. O fato de que eles estão numa vida medieval e a vida medieval é merda.
Então, pela primeira vez, o fato de que eles estão numa vida medieval importa e é mostrado o quão ruim isso é, o quão desagradável. Eu digo segunda vez, da minha perspectiva, porque eu já li Isekai Meikyu, e Isekai Meikyu mostra as inconveniências do mundo medieval. Mas isso não importa aqui. O que importa aqui é que essa obra mostra o quanto tudo é feio. E, cara, as coisas nem são feias, até que é romantizado. Cara, não é mas... romantizado. Tudo que rola nesse lugar aí, é bagulho que rolava na nossa Idade Média e início da Renascença. Isso aí. Então a obra tem esse fator verossimilhança. E eu acho isso legal porque é diferente. A maioria das obras fantasia medieval, as partes das inconveniências do medieval são ignoradas porque não importam e não são mostradas. Assim, as obras medievais de fantasia de antigamente, eles mostravam essas partes inconvenientes, saca? Agora, isso começou a mudar muito e ficou muito mais aparente, mais com essas obras que vieram do site do Naruto, tá ligado? Que são obras de isekais e fantasias fabricadas por gente amadora que não tem conhecimento histórico pra poder colocar dentro da obra coisas verossimis. Eles não querem. Não é que não querem, eles não têm conhecimento pra isso. A única coisa que eles querem fazer é escapismo. Não, você não tem como fazer esse tipo de afirmação. Eu tenho como fazer esse tipo de afirmação porque a analista de literatura japonesa já analisou Naruto e falou isso. Eu não tô inventando de as obras e ficar generalizando todos os autores e ficar julgando eles como se eles não soubessem. É um padrão que existe na maioria. Eu não tô generalizando, eu tô falando que é um padrão que existe na maioria. Eu sempre falei que bem dentro do Naruto você tem essas obras excepcionais, que nem Overlord, você tem essas obras excepcionais, que nem Honzuki, que eles se escapam desse negócio, tá ligado? Tá bom. Mas aquilo, o problema dos isekais de hoje em dia, que tipo, eles ignoram essa parte da fantasia, tipo, a parte mais profunda da história, é pela falta do conhecimento do pessoal. O próprio Miyazaki fala isso com relação aos atuais criadores de mídias de anime e coisa e tal, que são adolescentes, otakus que não têm praticamente vida social nenhuma ou experiência de vida. Tá bom. Cara, o Miyazaki falava isso desde a época que ele era adolescente, cara. Tá bom, olha só. Então as fantasias que não são verossímeis, os autores eles não sabem, eles são burros, eles não sabem colocar isso nas obras deles, porque eles deveriam colocar, é isso? Deveriam. Só que tá aquilo, que eu falei, a única coisa que eles querem fazer é escapismo. Tá bom. Então, por que a gente usa esse mesmo argumento para ficção científica? Porque um monte de coisa nas ficção científica, principalmente Gundam, tem um monte de coisa de ficção científica ali errada que eles não querem colocar. Eles não colocam lá nesses tipos de histórias, porque eles são burros também? Jay, a Gundam se passa na nossa atualidade? Não, se passa no futuro. Mas... Exato, e o futuro você não tem informação com precisão do futuro pra colocar, você tem que criar informação. Informação criada, tá ligado? Você não tira de livro de história. Não, você não tá entendendo o ponto. Existe irrealismo em ficção científica. Existe irrealismo, então existe som no espaço, existe mechas são grandes demais para serem funcionais. Jay, ter som no espaço não é uma coisa que você consegue colocar em literatura, isso aí é coisa visual, tá? Não tem nada a ver com o cara, tipo, conhecer ou não conhecer os bagulhos. O cara não vai colocar na literatura que o robô bateu contra o negócio e ecoou no espaço o negócio. O cara não vai colocar isso, pô. Não, mas eu não tô falando da literatura, eu tô falando da representação visual. Mas, Jay, eu tô falando da literatura. Porque o anime, tipo, não é. O anime de Isekai de hoje em dia não é bagulho original anime, é tudo tirado do Naruto. Então você tá dizendo que no Naruto eles deveriam mostrar as inconveniências da fantasia medieval. Eu não tô falando que eles deveriam, eu tô falando que o motivo o porquê que as fantasias medievais e isekais que temos hoje em dia não mostrar essas coisas, sim, é porque as obras que estão no Naruto são de pessoas que estão fazendo aquilo de modo amador, são pessoas sem informação, que estão colocando só o que eles sabem e infelizmente o que eles sabem carece dessas informações históricas. Tá bom. Aí eu tô pegando esse fato e tô colocando para outros tipos de obras. Que não é aplicável, mas continua. Então, em outros tipos de obras, em que tem um monte de irrealismos científicos, um monte de coisa... O que tem em realismo científico
com questões históricas. Porque a ciência é um catálogo do funcionamento natural. Não, a história é um catálogo do nosso passado. Existe uma diferença entre, por exemplo, mechas. Mechas, eles não que não existem na nossa atualidade nem no nosso passado. Ok. É uma coisa que todo conhecimento que for existir sobre mecha é uma invenção do futuro. Mas continua. Tá bom, ok. Mas mechas são irrealistas. Por causa da lei do quadrado cubo, eles seriam pesados demais e tal, e blá, blá, blá. Outros exemplos seriam que, por exemplo, os personagens lá no Gundam, eu tô pegando o Gundam como exemplo, mas personagens no espaço que passam muito tempo na gravidade, os ossos deles iriam ficar mais frágeis. Depende. Não, isso é um fato. Eles vão ficar mais frágeis em gravidade zero. Depende. Eu acredito, tá? Que tipo, já que é no futuro e a gente tá inventando que robôs podem funcionar, são viáveis, eu também tipo, posso inventar que é viável, que existe na história daquele mundo, que a gente tome determinadas vitaminas e faça determinadas cirurgias, tá ligado? Que faz com que esse tipo de coisa não aconteça. Tá, então você tá supondo que existam justificativas nesse aspecto. Eu tô criando. Porque eu não tô fazendo uma história onde eu posso pegar coisas do passado que são fatos e tacar na trama. Não, eu tô tendo que puxar coisas do futuro que não existe pra fazer uma trama agora. Tá bom. Mas no caso do Naruto, são histórias de fantasia. Exato. Então, história de fantasia que não são meras extensões do nosso passado. Você não pode afirmar que são meras extensões do nosso passado. Eu posso afirmar que são meras extensões porque estão pegando panoramas medievais e adicionando somente questões de fantasia. Sim, estão e... Ou seja, são os fatos, é aquela realidade do nosso passado, saca? Um mundo que tipo, já existe, porque já vivemos a parte do medieval, já. E, bom, depende do cara se ele vai querer fazer fantasia ou não. Mas se for fazer fantasia, a única coisa que ele vai ter que criar é um plano ali de magia e coisa e tal e tacar naquele mundo. Tá, então você tá exigindo realismo. Eu não tô exigindo realismo, eu tô explicando por que não existe realismo. Tá, mas você acha que eles deveriam colocar realismo em fantasia? Fantasia, tipo, a fantasia do cara, tá ligado? O cara faz o que ele quiser. Eu tô falando que o motivo de não ter realismo nas suas obras... É porque os caras não sabem fazer. Não é porque eles não sabem fazer, é porque carece deles a informação. Mas mesmo se eles tiverem essa informação... Se eles quiserem colocar, eles colocam. Se eles não quiserem, eles não colocam. Mas se eles quiserem colocar... Mas se eles não quiserem colocar por conveniência narrativa, porque não é interessante e nem produtivo narrativamente colocar aquilo na obra deles, não serve propósito nenhum, e eles resolverem tirar aquilo da história. Da história. Você não pode, então, se isso for uma verdade, você não pode fazer uma afirmação dizendo que eles não sabem colocar. Eu posso fazer uma afirmação que eles não sabem colocar, porque vários lugares de textos de Naruto, do cara explicando alguma coisa da parte medieval, ou não sei o que, blá blá blá, tipo questões políticas que funcionavam na época e coisa e tal, estão erradas. Como assim estão erradas se é fantasia? Por exemplo, o cara... Não, tinha uma fantasia que o cara criou de um determinado ponto do nosso passado, e a única coisa que o cara colocou é que que na verdade no nosso mundo existia magia, tá ligado? Que tipo, os caras devem saber disso, que assim como fez cenas da vida, a magia só foi desaparecendo, mas existia. Aí, dentro disso daí, eu não li essa obra, mas pelo que eu tenho entendido a explicação era que o cara tinha colocado um fato histórico que aconteceu no que seria a Alemanha de antigamente, de uns 15 anos atrás, nem sei se era a Alemanha naquela época, e chegou um cara que me entende de história e explicou, não é assim que funcionou, não era assim que funcionava as questões dos reinos naquele lugar, e tipo, se tivesse acontecido dessa tal forma que você tá falando, hoje em dia provavelmente ali não existiria a Alemanha, e várias outras coisas parecidas com isso aí aconteceram, tipo, dentro dos ovos da Naruto, e é muito óbvio poder ficar catalogando, tá ligado? Tá, você tá apontando, tipo, coisas que irrealistas ou não críveis nas obras da fantasia, da ficção. É isso. Não, Gê, eu tô te apresentando argumentos de por que eu tô afirmando que a maior parte das obras que tem no Naruto são de pessoas que estão fazendo aquilo lá de modo amador, sem ter conhecimento histórico, para poder afirmar que aconteceu determinadas coisas naquela época. Ok, tá bom. E você acha que existe algum problema com isso? Existe, de entregar uma informação errada.
Mas não está sendo entregue uma informação errada. Cara, só pra você ter ideia de como foi cagado esse negócio de mandar informação errada. Tá ligado? Fez Night que a Arthur é apresentado como mulher, né? Teve um caso aqui no Japão que aconteceu de... Eu não sei se foi zoa, se foi verdade isso aí, cara, mas um moleque na escola apresentou reclamação ao professor porque falou pra ele que a Artúria não era homem, era mulher, porque ele viu isso no anime. Mas isso aí ele foi idiota. Não, mas existe, Jay, esse bagulho de você entregar em literatura uma informação errada e a pessoa acreditar. Porque as pessoas são educadas à medida que elas crescem, acreditar que o que tá escrito no livro, no bagulho que tá ensinando pra ele ali, é verdade. Que mesmo na obra de fantasia, a pessoa que tá fazendo aquilo lá tem que ter um mínimo de competência de falar a verdade sobre as coisas que, tipo, tem a ver com a nossa história real. Tá bom, tá. Então você tá exigindo que as histórias de ficção... Entenda, eu não estou exigindo nada, eu tô tentando explicar só aqui o porquê que eu tô falando que no Naruto tem tanta obra, tá ligado? Que não tem realismo histórico. Tá bom. E isso é uma falha da obra, não ter realismo histórico, no momento que ela tá criando a sua própria história, no seu próprio universo, com as suas próprias regras? Deveria ter. Então, a obra tem que ser, ela tem que ter realismo histórico, ela tem que seguir o realismo. Se ela vai representar na hora algum realismo histórico, ela tem que ter pelo menos, tipo, realismo histórico. Tipo, não adianta ele apresentar um bagulho que nem, tipo, na Idade Média tinha privada com sistema de descarga, tá ligado? Então você tá exigindo realismo, você tá exigindo historicamente... Eu tô falando que se a pessoa for mostrar alguma coisa daquela época, tá ligado? Se for mostrar... Né, que ela, tipo, tenta, tipo, colocar a verdade que rolou naquele mundo. Naquela bom. Época, tá ligado? Porque você, na Idade Média, por exemplo, não existia papel higiênico. Eu já vi uma obra de fantasia que, tipo, o cara tá limpando a bunda com papel higiênico na Idade Média. Tá, então, se a obra tá tentando ser historicamente realista, se ela tá tentando representar um período histórico, então é dever dela representar as coisas da maneira como aconteceram. Ou se ela quiser inventar alguma coisa mais futurista naquele bagulho, tipo, tem que criar pelo menos uma base histórica e explicação do porquê que naquele mundo só determinadas coisas, tipo, passaram por uma evolução tecnológica que precisaria de outras, que não existe. Porque até chegarmos no nosso... Pra quem assiste Dr. Stone sabe, até chegarmos no nosso tecnologias que temos hoje em dia, precisou de várias outras antes daquilo. Tá bom. Ou seja, por exemplo, o problema dessa obra Isekai que foi velocidade do papel higiênico é que era apresentado na obra que papel para escrever não existia. Mas então como é que tinha papel higiênico, entendeu? É diferente. Não, para chegar no papel higiênico você precisaria primeiro de uma sociedade onde você, tipo, consegue criar papel para poder escrever. Você não cria primeiro papel para poder limpar a bunda. Tá, então... Tá entendendo o que eu tô falando? Tipo, se ao menos o cara for colocar alguma coisa, tipo, diferente da nossa história real, ele tem que pelo menos colocar uma explicação do porquê que só aquilo evoluiu daquele jeito. Pra fazer sentido. Tá, então você tá dizendo, ele tem que, você tá exigindo uma certa coerência dentro da evolução da tecnologia daquele mundo. Eu acho que eu consegui entender. Eu quero falar do Honzuchi no Gekokujo. Continua. Finalmente, tava quase jogando LOL aqui. Não entre LOL. Pelo amor de Deus. Então me ajudem. Assim. Falando sobre a obra, porque pelo amor de Deus. Obrigado. Algumas coisas que... Eu sinto que vocês estão passando muito... Olhando muito a floresta, mas não olhando as árvores. Não, ao contrário. Estão olhando muitas árvores, mas não olhando a floresta. Um monte de coisa que essa obra tem, por exemplo, é o seguinte... É toda essa vibe de, por exemplo, regrinhas que só aquele mundo tem. E que a gente não sabe por quê. Por exemplo, que crianças não podem atar o cabelo. Existe algum motivo pra isso? Tem. Qual? Não no nosso mundo, imagino, mas naquele mundo é explicado que, tipo, tem uma questão a ver com religião que foi esquecido. Mas isso vai ser mostrado bem mais pra frente ainda. Ok. Por exemplo, uma coisa que esse anime fez bem é a questão de cultura. Numa sociedade, vão ter vários costumes que fazem parte de cultura e que a maioria das pessoas não vai lembrar especificamente porque aquilo é assim, mas mesmo assim é feito. Dá um tom de realismo. Eu acho isso muito... Sim, eu acho isso muito bom, né? Eu gosto muito dessa obra por causa disso, cara. Outras questões também, por exemplo, o fato de que nessa sociedade a vida de uma pessoa é basicamente decidida quando ela faz 7 anos. E daí ela vira um aprendiz e ela só pode virar um aprendiz de alguém que os pais dela possam que dar um vaulting, mais ou menos. Tá ligado, Jay? Né?
Jay? Isso tudo é construção de mundo. Só pra. Depende, hein, Jay? Porque, não, é construção de mundo, com certeza. Só que a pessoa que fez essa obra do Honzuki, ela teve muito cuidado em criar esse panorama histórico, tá ligado? Dentro da obra. Ah, ok. E é algo que eu acho que deveria. E é algo que eu acho que nem esse cara tá fazendo, vale muito a pena, tá ligado? Fazer um pin-up aí pra poder falar, porque realmente é uma característica muito, muito boa dessa obra que você não vê muito nas outras. Outras duas coisas que eu tô pagando pau nessa obra. A primeira é a seguinte: vocês notaram que, ok, em teoria apareceu magia no primeiro episódio, porque tudo até agora é meio que um flashback, em teoria, já que o primeiro episódio começou no futuro. Mas mesmo assim, o fato de que, não sei se é no episódio 3, porque pensa bem, Jay, até agora, no anime, tava indo normal. Não tinha magia, era um mundo da presença simplesmente medieval normal, certo? Eu não vi o episódio 5, mas continua. Assim, Não, eu não tô falando do episódio 5, mas ok. Ok, continua. Daí você tem naquele episódio que ela faz os tabletes de argila, tá ligado? já. Sei. E que daí você vê aquela cena dela com os olhos brilhantes. Daí, tipo, é bizarro que magia veio do nada, mas isso não foi algo negativo. Foi algo que meio que deu mais meio que um foreshadowing. Inclusive, no final do episódio 4, é dito que essa coisa dos olhos dela, essa magia, pode ter a ver com as febres dela. Pode não, tem a ver. Peraí. Então a magia é da pessoa. Vem do indivíduo. A gente ainda não sabe. Fala, Léo. Vocês- Fala, Léo. Pode falar, ninguém liga não, mas fala aí. Não, a magia. tá. Antes de mais nada, cara, deixa eu só falar. Isso aí que tá rolando, a princípio acaba parecendo um flashback, mas não é um flashback. Tipo, aquele que apareceu no primeiro episódio lá foi porque o personagem mais amado, um dos, né, mais amados dessa obra é o sacerdote lá, tá ligado? E eles precisavam colocar ele lá porque senão ia ter muita gente, talvez ia ter muita gente reclamando. Só que cagou um pouco a obra, porque essa obra não era pra ter sido apresentada já com existência de magia. Era um bagulho pra ter sido apresentado com um pouco mais de lentidão, saca? Porque, tipo, o que a gente tá vendo agora vai começar sendo ampliado de um ponto onde, tipo, você vê micróbios de um bagulho de microscópio, e você vai ampliando até descobrir que o mundo existem pessoas, saca? Consegue entender mais ou menos o que quer dizer? Peraí, Sim. fala isso de novo. Peraí. Repete de novo. Isso que tá acontecendo ali, essa vida que ela tá passando ali entre plebeus e coisa e tal, né? Tipo, os fatos apresentados ali, quanto mais vai passando o tempo na obra, mais vai sendo ampliado e você vai, tipo, enxergando as coisas como são maiores, na verdade. Ok, valeu. Agora é isso aqui. Saca? E quanto mais o tempo vai passando, mais vai sendo apresentadas questões religiosas, questões místicas, questões de magia desse mundo, e você vai começando a entender o porquê de algumas coisas que do início da história. Que nem, por exemplo, essa febre dentro dela, ou, por exemplo, não sei se vocês perceberam, mas aquela árvore de gelo, por que os olhos dela brilhou, saca? Várias coisinhas assim vai dando pra ser mais entendido. Tem um bagulho tão bizarro, mas tão bizarro, que até o fato do Otto, ele ter sido um mercador viajante na infância, tem uma coisa muito absurdamente a ver com a construção, a existência desse mundo. Tá, me explica uma coisa. Esse lance o anime vai ter um cur. Infelizmente. Até o final desse um cur, ela vai ter escrito um livro? Não. Tá bom. Vai ser explicada a magia? Não. No final do último episódio você explica tudo. Não vai ter segunda temporada de Honzuki no Gekoku Joe. Sei lá, hein, velho. Não Eles vai, conseguiram. né? Eles estão fazendo assim. Já que você falou em Otto, Jay, você sacou a piada, acho que foi no episódio 3, de por que o pai dela ficou com inveja? Porque ela tava dando mais atenção pro outro homem e... Mas não foi só isso. Ela tava chamando ele de Otto-san, mas na dublagem colocaram teve um motivo, pra invés de Otto-san, ela fala Otto-san. Que é pai. Tá. Você parou Eu isso, noto cara? essas coisinhas. Maneiro, hein, ó. Entendi. Outra coisa também. Eu adoro aquelas ceninhas que a arte... Ela não daria pra dizer que ela fica chibi, que é, em teoria... Acho que poderia dizer a deformado. mente da mãe, basicamente. Deformed, no caso, né? Sim, que é no caso... eu gostei desse negócio de que, tipo, ela vai como cada civilização tentou resolver o problema pra tentar as coisas. Mas, tipo, uma coisa que me deixou meio bolado é que, tipo, eu vou chamar de síndrome do esqueleto do He-Man. Sabe o que é isso? Não faço ideia. Quer até saber. Assim, no
no He-Man, existia vários planos do esqueleto que, em teoria, eles funcionavam, só que não funcionaram naquele contexto. Mas se ele tentasse de novo, iria funcionar. Mas ele não tenta, obviamente. Nesse anime eu senti a mesma coisa. Porque, por exemplo, ok, fazer o pseudo papiro dela era óbvio que era inviável, ok. Mas, tipo, sobre os tabletes de argila, não tinha Também motivo inviável. pra ela não tentar até conseguir. Também era inviável. Mas, tipo, a que mais me deixou meio bolado foi quando ela tentou um método chinês de escrever em tabletes de madeira. Tá, a mãe dela queimou os tabletes de madeira. Ok, não quer dizer que não funcionou, era só fazer novo tablete e guardar em outro lugar, ou pedir pra mãe dela não queimar, tipo, não tem Sim, motivo esse dela sim. ter desistido daquele, porque em teoria o plano funciona. Sim, isso aí, nessa questão realmente. O certo tentar de não daria. O de argila não daria, porque precisa de um tipo de argila especial. E forma Você especial de concordaria, assar Jay? também. Tá, eu tô percebendo que vocês estão muito mais engajados do que eu nesse anime. Sky, parabéns por estar puxando assunto. É que é um anime simples e o que acontece nele é muito. Ela vai tentar fazer isso, aí ela tenta e ela falha, e ela tenta de novo, e uma vez ela Mas essa é a consegue. graça, pô, é Sim, tipo é o Dr. graça. Stone. Tipo, eu realmente gosto desse anime. Ele dá uma. É relaxante. É um Dr. Stone, tipo, sem ter acerto crítico. Eu gosto desse. É relaxante de assistir. Outra coisa que também me deu meio que mais de boa por, tipo, porque foi algo que eu cheguei a pesquisar. Até era o que, tipo, que no caso quando o Otto ele tava fazendo cálculo, ele tava usando um ábaco, né? Sim, o ábaco foi inventado. O ábaco, tipo, se eu não me engano, ele existiu. Ábaco eu sei, ábaco é antigo pra caralho, mas... Não, isso. Eu ia falar que o cálculo matemático em papel digo, né? Tipo, fazer com lápis e tal, é depois do ábaco, realmente. Não, isso é óbvio, né, porra, mas... Não é tão óbvio, cara. Tá, ok, admito que não é tão óbvio, mas... Ok, indo pro ponto. Jay, tá ligado uma coisa? Fala. Quando você faz um cálculo, você sabe das regrinhas. Você sabe que tem que fazer multiplicação antes de mais e menos. Você sabe que o cálculo sei. vai da esquerda pra direita, sabe? Você já pensou que nem sempre isso foi óbvio? Mas a nossa estrutura aritmética, ela é feita já considerando isso. Mas tá aí a coisa. Você deduziu essa estrutura sozinho ou você aprendeu de alguém? Eu aprendi. Então, Mas assim, ela é artificial. Ele é artificial. Tá, mas você aprendeu de alguém. tá aí o ponto que eu quero tentar, Jay. Em teoria, já que na civilização que eles têm, ele provavelmente não tem lógica matemática na cabeça. Tal que quando a mãe... Tá, tudo bem que nesse mundo provavelmente existem várias pessoas que sabem fazer cálculo no papel. Não. Só, nenhuma pessoa? Porque Não. teoricamente nada impede que exista uma pessoa que possa. A única pessoa que deve conhecer a técnica de fazer cálculo em papel deve ser a deusa do conhecimento, que também é a deusa do livro. Que ela tem uma biblioteca com informações de vários mundos. Tipo, pensa bem, gente. Em teoria, o Otto nem o pessoal daquele mundo sabe fazer cálculo de cabeça. Tal que sabe por que ele errou o cálculo? Porque ele tá fazendo multiplicação. Só que ele não sabe fazer multiplicação. Então ele tava fazendo um ábaco repetidas somas. Por isso que tem tanto erro. É esse tipo de coisa que eu presto atenção, cara. E isso que, tipo, que dá um gosto a mais. Você consegue me entender? Consigo. Sim. Tipo, ele errou o cálculo basicamente porque ele tipo, não ensinaram a ele fazer o cálculo, ensinaram a ele como mexer no ábaco só. E é esse o pulo do gato. Essa obra é muito boa, cara. Por isso que eu sempre falava que essa obra de Sekai do Iseki do Ronzuki é bom, saca? É bom o bagulho. Não era sem um bom motivo. E ainda mais, tipo, assim, Sky, tipo, mais pra frente você vai vendo muito mais coisa desse gênero, cara. Por enquanto ainda tá bem soft. Mais alguma coisa? Eu tô impressionado quanto vocês estão conseguindo tirar a informação desse anime, porque pra mim eu não tenho mais nada, não. Muito obrigado. Eu tô impressionado como é que você não conseguiu extrair coisa da obra, cara. Não, vocês estão falando e tem coisa que o Sky consegue se atenta mais e que eu não me atento, e tudo bem com isso. O que você tem a apresentar? Cara, eu já falei. Uma coisa assim que eu notei. Prédios. Apartamentos medievais. Isso é algo que não existia na nossa. Existia apartamento na Roma Antiga. Daquele jeito? Cara, na Roma Antiga era regra viver assim, e é tudo feito de madeira, porque tu acha que dava tanto incêndio. Inclusive, é meio bizarro porque na Roma Antiga existia um corpo de bombeiros, só que eles só apagavam fogo depois que eles fossem pagos. Justo. Sky, Tudo bem, eu vou admitir que provavelmente na Idade Média
média provavelmente não era tão alto assim. Mas, tipo, na Roma são antiga muito você já tinha altas. tipo, uns 4 andar por aí. Sim, mas o que aqueles são mas o que muito eu já altos. falei, é que já falei, aquilo ali é início da Renascença. Então, por isso que eu pensei, início da Renascença eu consigo acreditar, mas Idade Média, prédio desse tipo nem Sim. fudendo. E tem mais um motivo de por que ele consegue ser alto. Eu achei que você tipo, tinha percebido e não falou nada, mas. Vocês perceberam que a metade dessas casas é de pra baixo, é de pedra, e a metade de cima é madeira? Sim, mas na Idade Média era assim também. Não, então, mas. Tem um motivo, na verdade, porque essas casas, tipo assim, tipo, eu não lembro de ter reparado, eu não lembro de reparar isso no anime, tipo, vocês fizeram isso, mas repararam que, tipo, nenhuma das partes de pedra é tijolo? Acho que não era tijolo, não era pra ser. Bem, nessa época eles já conheciam o tijolo, então não teria por que não ser. Então, tem um porquê de não ser. É porque a magia que existe nesse mundo, quando você vira o dono de um feudo, você aprende a falar. Quer dizer, na escola, né? Dos nobres. Quando você, tipo, tem a linhagem que você vai virar dono de feudo, tá ligado? Isso já é confirmado. Ele te coloca numa classe onde você aprende a magia de criação. Na magia de criação, eles vão te ensinar a fazer feudos, onde você vai gastar mana e material mágico e escrever num papel, tipo, como se fosse um desenho do lugar, tá ligado? E aquilo lá vai ser, tipo, utilizado e, tipo, na terra onde você escolheu, onde aquilo vai ser colocado, vai aparecer um Ctrl-C, Ctrl-V do que você desenhou. Clash of Clans, essa porra. É, o bagulho, tá ligado? Então, a parte de baixo daquelas casas ali que são de pedra, não é tijolo nem nada, é construção feita em magia e, tipo, é material inteiriço. Por isso que ele consegue sustentar daquele tamanho, porque o bagulho, tipo, tem resistência pra isso. Tá entendendo que eu tô falando que essa obra, tipo, tem explicação pra tudo, tipo, em cabo a rabo? É muito foda, cara. Tão me surpreendendo, cara. E você, velho? Tudo isso que vocês estão falando é pegando o episódio 1 a 5? Não, o Léo, ele deve ter lido a 9. Sim, então eu tô falando da informação da 9. Não, tudo bem, pode falar. Ligo não. Não, mas realmente muita pessoa que vai estar ouvindo isso aqui provavelmente não vai pegar o livro, ou, tipo, infelizmente, talvez a obra não alcance até aí. Que isso aí que eu tô falando deve chegar lá pra casa da temporada 7, se tiver. Eu quero saber assim, tem alguma coisa nos episódios de 1 a 5 que vale a pena comentar? Porque a gente tá dando uma geral aqui. Eu queria Cara, saber as que eu tive, eu comentei todas. Tá, do episódio 1 a 5 que vale a pena comentar é em relação a como funciona a questão de trabalho nesse mundo, saca? Não, assim, olha só, chega de informação do livro, só se focando no episódio 1 a 5, pra te ter um foco aqui. Alguma coisa que vocês lembram, porque eu acho que não tem muito o que falar. O bom dessa obra é ver o que tá por trás, entendeu? Só essas discussões do mundo e tal. E tudo bem. Cara, sobre o sistema de trabalho foi o que eu falei. E no meu caso, eu só vi o anime. Eu ia falar que, tipo, sobre o sistema de trabalho nesse mundo, existem classes, tá ligado? Tipo, tem nomes específicos no patamar que você tá ali. Ou, tipo, por exemplo, o tipo de contrato que é feito com você, tá? Tem contrato que é feito, tipo, onde você trabalha quando você é criança, né, como aprendiz. Que você vai ser contratado já efetivado pra trabalhar somente ali. E tem um tipo de contrato que é feito que você vai trabalhar naquele lugar, não vão te ensinar tudo que você precisa aprender, mas você tá livre pra poder sair de lá pra começar o seu próprio negócio ou ir trabalhar em outro lugar se quiser, por exemplo, esse tipo de coisa. Isso vai, tipo, meio que cair um pouco pesando nessa primeira temporada, daqui pra frente, um pouco. Não, tipo, de forma pesada, mas, tipo, vai interferir um pouco no funcionamento de como que vai rolar a história. E mesmo se, tipo, esses detalhes, tipo, dessas coisas realmente existia na Idade Média, né? Mas acho que não tem muita coisa que eu posso falar também, não. Tá bom, vamos para o próximo anime.